Bom, hoje nós vamos falar sobre a diferença de vontade e necessidade. Então, pensando que a gente é um ser humano composto de corpo, alma e espírito, eu vou usar aqui essa boneca russa para fazer essa ilustração. Então, nós temos necessidades básicas no corpo, na alma, no espírito, que elas precisam ser supridas. E quando nós não suprimos essa necessidade de cada dimensão do nosso corpo, o nosso corpo, a gente adoece, certo? Então a gente precisa entender o que é vontade e o que é necessidade, porque às vezes você está só suprindo as vontades e não as necessidades. Então vamos começar. Pensando no corpo, o corpo ele tem a necessidade básica de cuidados, de higiene, uma boa alimentação, beber bastante água, precisa de tomar sol para ter vitamina D, de descanso. Então o corpo ele precisa de tudo isso para ele ter saúde. Porque muitas vezes a gente tem a vontade de comer só besteira. Às vezes a vontade de comer uma pizza, de comer lanche, de comer, tomar refrigerante, de comer guloseimas. E essa é a nossa vontade muitas vezes. E aí, não que você não possa nunca fazer isso, mas o excesso, né, disso no nosso corpo é prejudicial. Então é importante quando você for fazer uma compra, quando você for fazer uma refeição, você parar e pensar, peraí, o que o meu corpo precisa e o que eu tenho vontade, qual que é a minha vontade. Às vezes a sua vontade ela pode ser também a sua necessidade, mas nem sempre a sua necessidade é a sua vontade. Só que a vontade ela passa, a necessidade ela vai sempre estar presente aí. Então muitas vezes em tudo, né? Muitas vezes a nossa mente, as nossas crenças, ela nos engana. Poxa vida, eu trabalho muito, eu preciso, eu mereço. E às vezes você não pode, não é o momento, você não tem condições, não é a sua necessidade. E você faz apenas para te dar ali um momento de alegria, de alívio, de você se sentir bem. Só que esse é um caminho muito perigoso, porque a gente precisa atender às nossas necessidades em primeiro lugar. Vontade, como eu disse, passa, mas a necessidade ela sempre vai estar presente. Então, esse momento que a gente está vivenciando no mundo inteiro é um momento que a gente vai precisar aprender a viver com o suficiente, sem excessos, certo? Então, faça isso. Pense, antes de você gastar, pense, é minha vontade ou é minha necessidade? Antes de você se alimentar, pense, é minha vontade ou é minha necessidade? Antes de você comprar uma roupa, de comprar um carro, de comprar uma casa ou qualquer outra coisa que você for fazer, pense. Então, quando você tem esse cuidado todo especial com o seu corpo, suprindo as necessidades do seu corpo, então você passa a ter saúde. Muito bem, agora vamos ver a alma. O que é a alma? É a sede onde está o nosso intelecto e as nossas vontades, a nossa emoção. Então, nós precisamos, todo ser humano precisa de se sentir amado, respeitado, importante. Então, tudo isso são necessidades da nossa alma. E muitas vezes a gente busca isso de forma errada. Nas pessoas, nas coisas, tendo coisas, fazendo coisas para suprir essa necessidade. Quando, na verdade, o que nós precisamos é de amor próprio. E como que a gente pode cultivar isso? Tendo boas amizades, tendo bom humor, sendo flexível, buscando autoconhecimento, né? Como, quem é você, do que você gosta, do que você não gosta, como você lida com as suas emoções. Então é importante buscar esse equilíbrio. É importante a gente perdoar. Às vezes você não quer perdoar, não é a sua vontade. Mas o perdão, ele é uma necessidade. A gente precisa perdoar para a gente ser livre. Quando a gente perdoa, o maior favorecido é quem perdoa. Então é importante fazer, exercer esse ato de perdão. Então muitas vezes o que a gente quer? Quais as informações que a gente quer receber? A gente quer ficar às vezes o dia inteiro no Netflix, nas redes sociais, bater papo, jogar a conversa fora. E aí você tá enchendo, né, de informações, porque a gente recebe através dos 5 sentidos
muitas informações. A gente não para o fluxo de pensamento que vem pra gente, mas a gente pode filtrar, a gente pode questionar esses pensamentos e ser apropriado aquilo que é saudável, porque o que contamina não é o que entra, não são as informações que entram. Quando nós recebemos essas informações, nós precisamos filtrar como um filtro. O filtro tira todas as impurezas para depois sair uma água limpa, filtrada. Então, assim também é o nosso corpo. A gente recebe muitas informações, a gente precisa filtrar essas informações para aquilo que sair da nossa boca venha ser para abençoar as pessoas, para falar palavras de motivação, de esperança, para ajudar, para ensinar, certo? Agora, se o que sai da sua boca é para ofender, é para machucar, é para ferir, é porque na verdade a sua alma já está ferida. A sua alma já está aí como se fosse um entulho de pensamentos e sentimentos negativos que você vem guardando talvez tanto tempo e querendo suprir nos outros a sua necessidade. A necessidade da sua alma, você que precisa suprir, você precisa buscar esse amor próprio, cuidar do que é seu, exercer também uma atividade voluntária para ajudar o próximo, porque se tudo que nós temos, que nós sabemos, não é para ajudar o próximo, só é em prol de si mesmo, o que vai valer? Quando você consegue tudo que você quer, que você deseja, depois isso vai passar e você vai querer mais coisas. E se não for para você ajudar o próximo, se você não puder influenciar com aquilo que você aprendeu, que você sabe, que sentido faz? Tudo que a gente faz na vida precisa ter um propósito e um sentido. Se não tem, então não faz sentido. E essa carência que muitas vezes a gente busca suprir nas outras pessoas, não convém, porque você precisa achar em você. Aí dentro de você, você tem todos os recursos. Às vezes você pode pensar assim, mas os meus pais não me entendem, meu marido não me entende, tenho dificuldade de me relacionar. Agora eu falo pra você, você se entende? Você se ama? Você se respeita? Você se cuida? Ou você tem vivido regido pelo princípio do prazer? Eu faço porque eu gosto e tudo bem, vamos levar a vida assim, porque eu quero e é o eu. E muitas vezes a gente pensa só no nosso eu, na nossa vontade, em algo imediatista, daquele momento, mas vai passar. Quando você se respeita, quando você busca o amor próprio, quando você busca o autoconhecimento, o auto-perdão, o autocuidado, isso você alimenta a sua alma e ela fica leve, tranquila, em paz. Aí ela tem muito para oferecer, porque a gente só dá aquilo que a gente tem para oferecer. Tá bom? Então pense sobre isso. Você tem feito as suas vontades ou as suas necessidades? Outra coisa, vamos para o espírito. O que é o espírito? É a nossa intuição, aonde está a nossa fé. A gente precisa todo dia nutrir essa fé, essa esperança, né? Um espírito que ele é bem cuidado, você pode cuidar através fazendo o bem, né? Perdoando, meditando, fazendo as suas orações diárias, tendo conexão, né, com o Criador, resgatando a fé, a esperança. Então a gente vai abastecendo todo dia, exercendo essa fé dia a dia. A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente crê. Então é aquela intuição, dentro do nosso espírito existe uma moral, existe uma fé aí, que a gente acredita e às vezes a gente nem sabe explicar, mas a gente acredita, tá lá. Então nós temos os recursos que a gente precisa dentro de nós para viver bem, para viver uma vida saudável. E quando eu falo de saúde espiritual, eu não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade, da sua conexão com Deus, com o Criador, certo? Com a sua fé. É isso que eu estou falando. Então se cuide, você é importante, você é o primeiro que precisa se valorizar, você é o primeiro que precisa se cuidar, você é o primeiro
que precisa da importância, reconhecer os seus valores, os seus dons, seus talentos, buscar fortalecer isso todos os dias, suprindo as necessidades de cada dimensão do seu corpo. Então você vai parar de buscar nos outros, que os outros afirmem que você é importante, você não precisa. O que as pessoas falam ao seu respeito não significa que é sempre uma verdade, certo? Então, você é o primeiro que precisa se importar com você. Então, se valorize. Veja se você não tem coisas em excessos, se você não tem olhado só para suas vontades, tá bom? Pense sobre isso. Faça um exercício todos os dias de fazer uma reflexão, faça uma retrospectiva no final do dia e pense como hoje eu cuidei do meu corpo, da minha alma, do meu espírito. Comece a dar pequenos passos, pequenas mudanças. Às vezes a gente quer mudar, às vezes um hábito que a gente vem há anos praticando aquele mesmo hábito, e às vezes a gente tem um insight e quer mudar e a gente quer fazer isso da noite para o dia. Mas calma, dê um passo de cada vez, faça uma mudança por vez e comece observando os resultados, o como aquilo vai te trazer alegria, satisfação, esperança. Mas não fique parado, não deixe de se cuidar, não deixe de se amar, porque se você parar de se sentir importante, a sua alma morre, tá? E você precisa, você merece viver uma vida extraordinária, ok? Se você gostou, compartilha, deixa o seu like, deixa o seu comentário e eu encontro você até o próximo vídeo. Um beijo.